mãos do Senhor. Abençoa também essa semana, Senhor, Deus, da tua aprovação, para que é mais, Senhor, para essa tua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor, é para a tua glória, Senhor Jesus, é para a tua honra, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Uma salve para o Pai Jesus. A palavra está com o Espírito irmão de Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, papai do Senhor. Amém. Graças a Deus. Somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele tem nos dado. Nós estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para adorar a Ele na beleza da santidade que há em Deus. Amém. E também, nesta noite, aonde a palavra de Deus vai ser ministrada, eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra nesta noite endereçada a cada um de nós que aqui chegamos. Glória a Deus. E aqueles que não puderam vir também, essa mensagem com certeza vai chegar até a eles, porque daqui 3 dias no máximo, esta mensagem, esta palavra, ela estará percorrendo o Brasil e o mundo, Glória a Deus. através das redes sociais, inclusive no grupo da nossa igreja também, para que aqueles que não puderam vir, eles possam ouvir em casa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda na tarde deste dia, eu estava um dia hoje sozinho em casa. Eu tive mais oportunidade de estar mais na presença de Deus, porque parte da minha família foram para Campinas. Inclusive eles estão voltando hoje, lá para meia-noite estão chegando. Glória a Deus. E eu fiquei esses dias sozinho em casa e eu pude meditar um pouco mais na palavra de Deus. Oh Deus. E eu pedia para o Senhor uma palavra para ser ministrada nesta noite para a noiva do Cordeiro, para o Brasil e para o mundo. E eu senti a presença do Espírito Santo ao meu lado. Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração dizendo: meu filho, vamos nesta noite para o livro segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 4, apenas o versículo de número 27. Lucas capítulo 4, apenas o versículo de número 27 é o suficiente para nós transmitir, esmiuçar a palavra do Senhor, para que nós possamos entender ela e pôr em prática tudo aquilo que o Espírito de Deus me entregou na tarde deste dia. Com muito prazer, eu quero entregar para a igreja, eu quero entregar para a noiva do Cordeiro, eu quero entregar para o Brasil e para o mundo. Vamos para a leitura. Lucas capítulo 4, apenas o versículo de número 27, aonde nos diz assim a palavra do Senhor: e muitos leprosos
Ciro. Glória a Deus. Nenhum deles não foi purificado, senão Naamã ou Ciro. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, mas não vamos nos esquecer que nós estamos na casa de Deus nesta noite. E aqui é um lugar apropriado para nós glorificar, exaltar, enaltecer o nome de Jesus, nome este que está acima de todos os nomes, nome este que um dia todo joelho vai ter que se dobrar na presença deste nome, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Até mesmo aqueles anjos decaídos, eles um dia vão ter que se prostrar na presença de Jesus Cristo e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aqui está nos falando de um homem leproso, porque aqui está escrito, e nós temos lido nesta noite, que havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles não foram purificados, nenhum deles não foram purificados, a não ser Naamã ou Ciro. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero dar um tema para esta mensagem nesta noite, e o tema é este: cura exclusiva ou cura unificada. Cura exclusiva ou cura unificada. Cura exclusiva ou cura unificada. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está nos falando de uma cura exclusiva ou uma cura unificada, porque existia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles não foram purificados, senão Naamã ou Ciro. Nenhum deles não foram purificados, senão Naamã ou Ciro. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para cá e ouve-me, porque isto é muito importante e é bom nós aprender isto, porque isto se chama uma cura exclusiva ou uma cura unificada. Aleluia! Exclusiva ou unificada. Exclusiva ou unificada. Exclusiva ou unificada. Louvado seja o nome do Senhor, porque diante de tantos leprosos que havia em Israel, nos tempos do profeta Eliseu, nenhum deles não foram curados, mas somente Naamã ou Ciro. Mas somente Naamã ou Ciro. Isso se chama exclusividade. Isso se chama unificação, porque é um acontecimento único. Porque é um acontecimento único. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existia em Israel, como nós temos lido, muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, mas de muitos leprosos que havia, somente Naamã ou Ciro foi curado. Somente Naamã ou Ciro foi curado. Aleluia! Mas aqui eu quero, neste momento, abrir uma metáfora. Neste momento eu quero abrir aqui
segunda casa. E o profeta Ageu, no capítulo de número 2 e no verso de número 9, ali ele disse que a glória da segunda casa é melhor do que a glória da primeira casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Aleluia, a glória da segunda casa é melhor do que a glória da primeira casa. Aleluia, olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante. Aleluia, e é bom nós aprender isto. Aleluia, na glória da primeira casa havia muito leproso em Israel. Aleluia, no tempo do profeta Eliseu. Aleluia, mas só um foi curado. Aleluia, aleluia, só um foi purificado. Aleluia, que foi Naamã, o Sírio, que foi Naamã, o Sírio, que foi Naamã, o Sírio. Aleluia, mas a glória da segunda casa é melhor do que a glória da primeira casa. A glória da segunda casa é melhor do que a glória da primeira casa. Aleluia, olha para cá e ouve-me, porque isso é muito importante e eu quero colocar essa mensagem dentro, aleluia, da tua mente, dentro do teu entendimento, no teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os mistérios de Deus, aleluia, vamos ouvir, vamos captar bem isto. Aleluia, os mistérios de Deus sempre nos traz dois sentidos. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, os mistérios de Deus sempre nos traz dois sentidos. Aleluia, e os dois sentidos são estes. Aleluia, o antes e o depois. Aleluia, o antes e o depois. O antes e o depois. Todos nós que aqui estamos, nós tivemos o nosso antes. Aleluia, e agora nós estamos vivendo o nosso depois, o nosso presente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os dois sentidos são estes. Aleluia, o antes e o depois. Aleluia, os mistérios de Deus sempre nos traz dois sentidos que são, aleluia, a lei e a graça. Aleluia, que são a lei e a graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, oh aleluia, os mistérios de Deus sempre nos traz dois sentidos, que é a glória da primeira casa e a glória da segunda casa. Aleluia, glória da primeira casa e a glória da segunda casa. Aleluia, na primeira casa era a lei. Aleluia, na segunda casa é a graça. Aleluia, na primeira casa era a lei, profeta e sacerdote. Aleluia, mas na segunda casa é Jesus Cristo. Aleluia, na segunda casa é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Na segunda casa é Jesus Cristo. Aleluia, e a Bíblia, aleluia, nos diz que, aleluia, que a glória da segunda casa é melhor do que a glória da primeira casa. A glória da segunda casa é melhor do que a glória da primeira casa. Aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. A glória da segunda casa é melhor. Aleluia, a glória da segunda casa é melhor. A glória da segunda casa é melhor. Aleluia, aleluia, olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante. Aleluia, e é bom nós aprender isto. Aleluia, havia em Israel, aleluia, muito leproso no tempo do profeta Eliseu, e um só foi curado, que foi Naamã, o Sírio. Aleluia.
chama milagre exclusivo, aleluia, ou milagre unificado. Isso se chama milagre exclusivo ou milagre unificado, aleluia. Isto aconteceu na glória da primeira casa, aleluia, mas logo veio a glória da segunda casa, aleluia, mas logo veio a glória da segunda casa, aleluia. E quando a glória da segunda casa chegou ali, Jesus Cristo, aleluia, quebrou este protocolo, aleluia, porque Jesus encontrou com 10 leprosos, aleluia, no meio da estrada, aleluia, e ali Jesus tirou fora a palavra exclusiva e a palavra, aleluia, unificada, porque ali Jesus curou, aleluia, Jesus não curou apenas um leproso, aleluia, mas Jesus curou 10 leprosos de uma só vez, aleluia. Jesus curou 10 leprosos de uma só vez. Jesus curou 10 leprosos de uma só vez, aleluia. A cura de Naamã, o sírio, aleluia, foi exclusiva ou foi unificada, porque de muito leproso que havia em Israel, aleluia, somente Naamã foi curado, somente Naamã foi curado. Mas a glória da segunda casa é melhor, mas a glória da segunda casa é melhor, porque na primeira casa somente Naamã foi curado, aleluia, aleluia, foi curado da lepra, aleluia, mas na segunda, aleluia, mas na glória da segunda casa foram curados 10 leprosos de uma só vez, 10 leprosos de uma só vez, aleluia. Na glória da segunda casa, Jesus saiu do exclusivo, aleluia, e Jesus saiu do unificado também, aleluia, aleluia. Isto é, Jesus não se deteve apenas no exclusivo ou no unificado, aleluia. Jesus não se deteve apenas no exclusivo ou no unificado, mas Jesus curou a todos, aleluia, mas Jesus curou a todos, aleluia. Jesus estendeu o seu milagre a todos, aleluia, a todos, a todos, a todos, aleluia. Muitas das vezes Jesus realizava
seja louvado, aleluia, ouve-me, porque isso é muito importante, aleluia. Em São Lucas, capítulo 4, e no verso de número 40, ali nos diz, aleluia, que todos os que tinham enfermo, aleluia, de várias doenças, de várias enfermidades, aleluia, eram trazidos a Jesus, aleluia, eram trazidos a Jesus, e Jesus impondo as suas mãos, aleluia, todos eram curados, aleluia, todos eram curados, todos eram curados, aleluia. Jesus não somente realizava milagre unificado, aleluia, ou exclusivo, mas Jesus curava a todos, Jesus curava a todos, aleluia, porque a glória da segunda casa, aleluia, é melhor do que a glória da primeira casa, a glória da segunda casa é melhor do que a glória da segunda, aleluia, da primeira casa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante, aleluia, e é bom nós aprender isto, aleluia, porque foi Jesus, aleluia, quem nos ensinou, aleluia, foi Jesus quem nos ensinou, foi Jesus que nos ensinou que a oração feita no secreto, aleluia, ouve-me, porque isto é muito importante, aleluia, foi Jesus que nos ensinou que a oração feita no secreto, ela sustenta a realidade visível, aleluia, ela sustenta a realidade visível, aleluia. Jesus nos disse, aleluia, sobre a oração no secreto, aleluia. Jesus nos diz sobre a oração no secreto, aleluia, aleluia, que é, aleluia, entre no teu quarto, aleluia, e feche a porta e fale com Deus no secreto, aleluia, entra no teu quarto e fecha a porta e fala com Deus no secreto, aleluia, entra no teu quarto e fecha a porta e fala com Deus no secreto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Fale com Deus no secreto, que com certeza Deus ouvirá e responderá, aleluia, que com certeza Deus ouvirá e responderá, Ele ouvirá e responderá, aleluia, porque, aleluia, ouve-me, porque porta fechada não pode impedir de Deus agir, aleluia, porta fechada não pode impedir de Deus nos ouvir, aleluia, porque não tem porta fechada, aleluia, que possa impedir, aleluia, de Deus entrar, aleluia, aleluia, não tem porta fechada que possa impedir de Deus entrar, aleluia, ouve-me, porque o nosso Deus, aleluia, Ele é um Deus que Ele atravessa parede sem ter porta, aleluia, o nosso Deus é um Deus que atravessa parede sem existir porta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e Ele ouve as orações feitas no secreto, aleluia, Ele ouve as orações feitas no secreto, aleluia. Então nós podemos entrar no nosso quarto, aleluia, e fechar a porta e orar a Deus no secreto, aleluia, orar a Deus no secreto, orar a Deus no secreto, aleluia, orar a Deus no secreto, aleluia, que com certeza Ele nos ouvirá, Ele nos responderá, Ele nos ouvirá, Ele nos responderá, aleluia, aleluia. Agora aqui, aleluia, surge uma pergunta, aleluia, agora aqui surge uma pergunta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque que há poder na oração, aleluia, porque que há poder na oração, aleluia.
aleluia. E quando o filho se aproxima do pai, aleluia, para lhe pedir algo, aleluia, o pai, ele faz de tudo, aleluia, para atender o filho, aleluia, o pai, ele faz de tudo para atender o filho, aleluia. E quando o pai não pode atender o filho, aleluia, o pai não fica bem, aleluia, o pai não fica bem, o pai não fica bem, aleluia, aleluia, o pai fica com o coração quebrantado, aleluia, aleluia. Mas Deus, aleluia, mas o nosso Deus, ele é diferente, aleluia, porque Deus nos ouve, ele nos responde, aleluia. Deus é diferente porque ele nos ouve, ele nos responde, aleluia. Ele nos ouve e nos responde, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando o filho pede algo para o seu pai, aleluia, o pai, aleluia, não se, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o pai não pode atender, aleluia, o pedido do filho. O pai não fica bem, aleluia, o pai fica com o coração quebrantado, aleluia. Mas o nosso Deus, ele é diferente, aleluia, porque Deus, ele nos ouve, ele nos responde, aleluia. Deus nos ouve, ele nos responde, Deus nos ouve, ele nos responde, aleluia. Quando o filho pede algo para o seu pai, aleluia, ele pede acreditando, aleluia, que vai ser atendido, porque o filho acredita no seu pai, aleluia. O filho acredita no seu pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O filho, aleluia, tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O filho tem seu pai como que fosse um herói, aleluia. O filho tem seu pai como se fosse um herói, aleluia. O pai, todos os pais, eles são os heróis dos seus filhos, aleluia. Todos os pais, eles são os heróis dos seus filhos, aleluia. E assim somos nós também com o nosso Deus, porque Deus, ele é o nosso herói, aleluia. Deus, ele é o nosso herói, Deus, ele é o nosso herói, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso herói, que é Deus, aleluia, ele nos trata como filho, aleluia. E o nosso herói, que é Deus, ele nos trata como filho, e nós tratamos ele como pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele nos ouve, ele nos responde, aleluia. Deus é o nosso herói, 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 e Jesus Cristo é o nosso herói também, aleluia. Deus é o nosso herói, e Jesus Cristo, ele é o nosso herói, aleluia, aleluia. E aqui surge uma pergunta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui surge uma pergunta: quem é Jesus Cristo para nós, aleluia? Quem é Jesus Cristo para nós, aleluia? Olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante, aleluia. E é bom nós aprender isto, aleluia. Para nós, Jesus Cristo, aleluia, é o único, aleluia. Para nós, Jesus Cristo é o único, aleluia, que foi encontrado nos céus, na terra, aleluia, e debaixo da terra, aleluia. Jesus Cristo, aleluia, foi o único que foi encontrado nos céus, na terra e debaixo da terra também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi o único que foi encontrado, aleluia, para abrir o livro selado, aleluia. Jesus Cristo, ele foi
único que foi encontrado no céu, na terra e debaixo da terra, aleluia. Ele foi encontrado para abrir o livro selado, aleluia, para abrir o livro selado, aleluia. E João, aleluia, João, aleluia, viu, aleluia, aleluia. João viu ele, aleluia, aleluia, com 7 selos, aleluia, aleluia. João viu ele, aleluia, com 7 estrelas nas mãos, aleluia. João viu ele, aleluia, com 7 anjos fortes, aleluia. João viu ele, aleluia, com 7 igrejas, aleluia, que são as 7 igrejas da Ásia, aleluia, aleluia. João, aleluia, viu ele com 7 castiçais de ouro, aleluia, aleluia. E ele disse para João, aleluia, ouve-me, porque isto é muito importante, aleluia, aleluia. E ele disse para João, aleluia, João, escreve, aleluia, 7 cartas, aleluia, para as 7 igrejas da Ásia, aleluia. E naquele momento, aleluia, aleluia, aquele ser abriu, aleluia, os 7 selos, aleluia, abrindo os 7 selos, e apareceram 7 anjos, aleluia, aleluia, que começaram a tocar 7 trombetas, aleluia, que começaram a tocar 7 trombetas, aleluia, e tocando as 7 trombetas, aleluia, aleluia, ali derramou-se 7 taças, aleluia, aleluia, e tocando as 7 trombetas, ali derramou-se 7 taças, aleluia, e derramando as 7 taças, aleluia. João pôde ver a voz de 7 trovões, aleluia, e ouvindo a voz de 7 trovões, aleluia. João viu, aleluia, João pôde ver os pés de Jesus, aleluia, que era branco, semelhante ao latão reluzente, aleluia, aleluia, semelhante ao latão reluzente, semelhante ao latão reluzente, aleluia. E os seus cabelos eram brancos como a neve, aleluia, e os seus cabelos eram brancos como a neve, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua veste, aleluia, era comprida até os pés, aleluia. E João viu, aleluia, que ele tinha um diadema na sua cabeça, aleluia, ao contrário lá do Calvário, aleluia, porque lá no Calvário Jesus tinha uma coroa de espinho que estava sangrando, e o sangue correndo, aleluia, aleluia. Mas João, aleluia, o João do Apocalipse, aleluia, aleluia, ele foi arrebatado, aleluia, e ele viu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que havia na cabeça de Jesus Cristo um diadema que fala de poder e autoridade, aleluia, de poder e autoridade, de poder e autoridade, aleluia, aleluia. E o seu rosto brilhava como o sol, aleluia, e os seus olhos, aleluia, eram como chama de fogo, aleluia, e da sua boca saía uma espada aguda, aleluia, e no seu peito, aleluia, um cinturão de ouro, aleluia, e no seu peito um cinturão de ouro, aleluia, e na sua coxa estava escrito, aleluia, Rei dos Reis e Senhor do Senhor, aleluia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o nosso Cristo, aleluia, este é o nosso Cristo, aleluia, 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 este é o nosso Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Olha para cá e ouve-me, porque isto é muito importante, aleluia, e é bom nós aprender isto, aleluia. Isto é muito importante e é bom nós aprender isto, aleluia. Ninguém poderá encarar o trono de Deus, aleluia, aleluia, ou entrar no reino
devendo alguma coisa, aleluia, ninguém poderá encarar o trono de Deus ou entrar no reino de Deus devendo alguma coisa, aleluia. Então, aleluia, não vamos dever nada a ninguém a não ser o amor, aleluia. Não deva nada a ninguém a não ser o amor, aleluia, porque para nós Jesus Cristo, Ele não está na eternidade, aleluia. Agora aqui nós chegamos num ponto muito, aleluia, maravilhoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se nós fizermos aqui uma pergunta, aleluia, aonde Jesus está? Aonde Jesus está? Aleluia. Muitos poderão responder: Jesus, Ele está, aleluia, na eternidade, aleluia. Muitos poderão responder, aleluia, que Jesus, Ele está na eternidade, aleluia, aleluia. Mas é ponto negativo, aleluia, porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele não está na eternidade, aleluia. Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, Ele não está na eternidade, aleluia. Mas sim, aleluia, ouve-me, capita bem isto, aleluia. Jesus Cristo, Ele não está na, aleluia, na eternidade, mas sim é a eternidade que está nele, aleluia. Jesus não está na eternidade, mas é a eternidade que está nele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É a eternidade que está nele, é a eternidade que está nele, é a eternidade que está nele. Ele não está na eternidade, mas sim a eternidade está nele, aleluia. Vamos para a Bíblia Sagrada, aleluia, aleluia, para nós desvendar tudo isto, aleluia, aleluia. Que Jesus, Ele não está na eternidade, mas sim a eternidade está nele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia, aleluia, aleluia. O profeta messiânico, o profeta Isaías, aleluia, no capítulo 9 e no verso de número 6, aleluia, ali está escrito, aleluia, que ele não é filho da eternidade, aleluia, que ele não é filho da eternidade, aleluia, porque, aleluia, ali está escrito, aleluia, que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, aleluia. Ele não é filho da eternidade, mas ele é Pai da eternidade. Ele não é filho da eternidade, mas ele é Pai da eternidade, aleluia. Ele está além da eternidade, aleluia. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, Pai da eternidade, Pai da eternidade, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. Ele é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo, Ele não está na eternidade, mas sim a eternidade é que está nele, aleluia. Ele não está na eternidade, mas a eternidade é que está nele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, aleluia, ele escreveu com todas as letras, com toda categoria, dizendo: o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, aleluia, e Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. Ele nos trouxe para nós a salvação, aleluia. Mas ele hoje está no seu trono, aleluia. Ele, aleluia, ele nos trouxe a salvação, mas hoje ele está no seu trono, aleluia. E no seu trono ele é louvado, do seu trono ele é aplaudido, do
seu trono, Ele é adorado, aleluia, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafins, aleluia, que continuamente eles estão louvando, aleluia, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós podemos ser santo porque a Bíblia nos dá esse direito, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, o próprio Jesus, Ele disse: sede santo porque eu sou santo, aleluia, sede santo porque eu sou santo, aleluia. Nós podemos ser santo, aleluia, mas Ele é o santo dos santos, aleluia. Nós podemos ser santo, mas Ele é o santo dos santos, o santo dos santos, o santo dos santos, aleluia, o santo dos santos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Hoje Ele está no seu trono, aleluia, aleluia, e no seu trono Ele é adorado, no seu trono Ele é louvado, aleluia, no seu trono Ele recebe adoração, aleluia, aleluia, no céu, aleluia, Ele é adorado pelos anjos, aleluia, pelos arcanjos, pelos querubins e pelos serafins, aleluia, e aqui na terra Ele é adorado pela igreja, aleluia, no céu Ele é adorado e na terra Ele é adorado porque Ele é o santo dos santos, o santo dos santos, aleluia, Ele é o santo dos santos. Então vamos adorar a Ele, aleluia, 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 vamos adorar a Ele porque Ele está no seu trono, Ele é louvado, Ele é adorado, Ele é glorificado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós também estamos louvando, adorando e glorificando a Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, adore a Ele, aleluia, adore a Ele, adore a Ele, aleluia, vamos adorar a Ele, vamos adorar a Ele, vamos adorar a Ele, aleluia. Eu quero vos dizer algo aqui, aleluia, eu quero vos dizer algo aqui, aleluia, vamos dobrar a nossa atenção, porque isto é muito importante, aleluia, vamos dobrar a nossa atenção, aleluia, porque isto é muito importante, aleluia, vamos adorar a Ele, aleluia, vamos adorar a Ele, aleluia, 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 não vamos, aleluia, não se escandalize com isto, aleluia, não se escandalize com isso, porque, aleluia, nós temos, aleluia, base bíblica, aleluia, para dizer isto, aleluia, não vamos perder para os anjos, aleluia, na adoração, aleluia, vou repetir para nós captar bem isto, aleluia, não vamos perder para os anjos na adoração. Aleluia, os anjos adoram a Deus lá em cima e nós adoramos aqui embaixo, aleluia, os anjos, eles adoram a Deus, aleluia, diante do trono de Deus, e Ele diz, aleluia, a adoração dele é essa, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Mas nós, aleluia, eu quero fazer aqui uma colocação, aleluia, não vamos perder para os anjos na adoração, aleluia, não vamos perder para os anjos na adoração, aleluia, aleluia, vou repetir mais uma vez, não vamos perder para os anjos na adoração, aleluia, e por quê? Aleluia, alguém vai perguntar, aleluia, e por quê? Aleluia, que nós não podemos perder para
para os anjos na adoração, aleluia. Nós não podemos perder para os anjos na adoração a Deus, porque, aleluia, porque, aleluia, aleluia, receba aí agora. Nós não, aleluia, nós não podemos perder para os anjos na adoração, aleluia, porque nós somos filhos de Deus, aleluia, e os anjos não são, aleluia. Nós somos filhos, eles são criatura, nós somos filhos e eles são criatura. Então nós, como filhos de Deus, nós não podemos e não devemos perder para os anjos na adoração a Deus, aleluia. Adore a Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Não vamos perder para os anjos, aleluia. Não vamos perder para os anjos, porque nós somos filhos de Deus e os anjos, eles não são. Nós somos filhos, eles são criatura, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Seja louvado, aleluia. Para encerrar, eu quero dizer algo aqui agora, aleluia. Vamos dobrar a nossa atenção para essa reflexão, aleluia. Vamos dobrar a nossa atenção para essa reflexão, aleluia. Quando a igreja chegar no céu, aleluia. Quando a igreja chegar no céu, aleluia. Capita bem isso, aleluia. Quando nós chegar no céu, os anjos, aleluia, eles vão ter, aleluia, ouvir isso com muita atenção. Quando nós chegarmos no céu, os anjos, aleluia, eles vão ter, aleluia, que bater continência para nós, aleluia. Eles vão ter que bater continência para a igreja, eles vão ter que bater continência para a igreja, e eles vão ter que dizer, aleluia, aleluia. Vamos, aleluia, bater continência para a noiva de Jesus Cristo, aleluia, porque nós somos criatura de Deus. Mas agora aqui está chegando o verdadeiro Filho de Deus, aleluia. Nós somos criatura, mas agora estão chegando o verdadeiro Filho de Deus, aleluia. O verdadeiro Filho de Deus estão chegando, e os anjos vai ter que bater continência para a igreja, aleluia. Os anjos vão ter que bater continência para a noiva do Cordeiro, para mim, para você e para nós todos, e eles vão ter que dizer, aleluia. Vamos receber ele com todo, aleluia, aleluia, com todo respeito, aleluia, porque agora, aleluia, está acabando de chegar aqui no céu o verdadeiro Filho de Deus, aleluia. Os anjos não são filhos de Deus, mas nós somos, aleluia. E quem nos fez Filho de Deus foi o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o João, aleluia, na epístola do João, ele diz, filhinho, agora vós sois filho amado de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, aleluia. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, nós o veremos, aleluia. Assim como ele é, nós o veremos, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Louve e agradeço a Deus, louve e agradeço a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha família, na família de nós todos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Jesus. E a sua misericórdia tem se estendido
sobre o teu povo. Muitas das vezes, quando nós temos pedido, clamado, implorado para Deus, Meu Deus. pela vida da nossa filha, os médicos já tinham desenganado, não tinha nenhuma esperança. Mas o Deus do céu, Ele tem nos ouvido. Ele ouviu a oração do seu povo. E a minha filha está ainda bastante debilitada, mas está viva. Glória a Deus. Pedi para Deus, Aleluia. pedi para Deus nas minhas orações. Amém. Não sei se eu fiz certo ou fiz errado. Mas na hora da agonia, eu pedi para Deus me levar eu no lugar dela. Pedi para Deus, ó Deus, leva eu. Eu já não tenho mais o que fazer aqui neste mundo. Já vivi o suficiente. Leva eu, ó Deus, e deixa ela. Deixa ela criar os filhos que ela tem. 2 crianças. Eu creio que Deus ouviu as orações. A nossa menina estava bastante debilitada aí. Eles vão, a gente foi no shopping, fizeram a mesa de roda para transportar ela dentro do shopping. Ela não aguenta andar. Tanta fraqueza. O estômago parece que encolheu. Vai se alimentar com 2 colheres de comida, tudo não faz, não tem jeito. Está bastante fragilizado, mas está tomando bastante medicamento para ir se sustentando, para ir fortalecendo. E tudo isso a gente agradece aos filhos. Agradeço aos irmãos. Agradeço. Eu creio que na causa da Elisandra foi milhares de pessoas que oraram a favor dela. Foi milhares de pessoas. Até uma equipe dos Estados Unidos levantou clamor. Eu até postei no grupo para os irmãos. Acho que os irmãos pudessem ver. Deus ouviu e respondeu as orações. Eu creio que a boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar ela. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, João viu ele, com um diadema na cabeça, que fala de autoridade. Deus. Que fala de autoridade. Todo poder, toda autoridade foi entregue a ele. Ele próprio disse: todo poder me foi dado, tanto no céu como na terra também. Deus deu a Jesus. Ele disse: todo poder me foi dado, tanto no céu como na terra. Glória a Deus. Glória a Quando Deus. nós nos apegamos a Ele, no secreto, eu creio que Ele ouve e responde. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço os irmãos por tudo. Glória a Pelas Deus. orações, Glória a Deus. pela dedicação, pela força. Deus, aleluia. Não é fácil. Não é fácil, a gente ficou, bem dizer, 58 dias presenciando a nossa filha não ter ido ao hospital. A gente ia no horário, não sabia se chegava lá e encontrava ela viva ou morta. Eu não sabia. A gente não conseguia dormir de noite com medo de receber uma notícia do hospital. Mas Deus é bom. E a misericórdia dele se tem se estendido
por toda a fragilidade da gente. A gente agradece a Deus porque Ele tem suprido glória nessa sala. Glória a Deus.